de História e Geografia, certo? Na nossa aula de História, nós vamos falar sobre a imigração, certo? Tia Nayara vai começar a falar sobre o que é imigração e emigração. São totalmente diferentes. Imigração começa com I. Emigração se inicia com E. Vamos lá, o que é imigração? Gente, imigração é a entrada de estrangeiros em um país. Um exemplo, aqui Tia Nayara tem uma família. Então, eles querem entrar em um país. Então, é a entrada, né, dos estrangeiros, que podia ser alemães, portugueses, italianos, espanhóis, entre outros, japoneses, chineses. Então, é a entrada, né, dos estrangeiros que vêm de outros países para um país. Se fosse no nosso caso, seria o Brasil, certo? E emigração. O que é emigrar? Emigração ou emigrar é a saída de pessoas do seu país. Um exemplo, essa família é brasileira, então ela sai do país, do Brasil, e vai emigrar em outros países, que pode ser na China, no Japão, na Alemanha, em Portugal, na Itália, certo? Imigração, eles vêm de outro país para o nosso país, ou outros países também, e emigração é quando eles saem do país para outros países. Então, o que aconteceu com isso? Muitos imigrantes, né, chegaram ao Brasil, vieram para o nosso, chegaram ao nosso Brasil. E quem foram esses povos? Só que eles vieram, gente, no final, no início do século XX, né, no finalzinho do século XIX para o início do século XX. Quem foram esses povos, né? Esses países que chegaram ao nosso Brasil, que imigraram ao nosso Brasil? Foram Alemanha, Portugal, Itália e Espanha. No caso, são os alemães, portugueses, italianos e espanhóis, certo? O que aconteceu com os italianos? Os italianos, como a vida na Itália estava sendo muito difícil, eles vieram para o Brasil, na esperança de melhor situação. Só que eles vieram trabalhar na lavoura, principalmente do café, certo? Então, eles se fixaram, os italianos se fixaram aonde? No estado de São Paulo. Então, olha aqui o estado de São Paulo. Então, eles se fixaram aqui, ó, no estado de São Paulo. Já os portugueses e espanhóis, a maioria foram morar nas cidades, certo? Nessas cidades aqui, em algumas cidades eles se espalharam. E também muitos foram trabalhar na agricultura e também na lavouras, né? E também em outras atividades como na indústria também, certo? Os portugueses e os espanhóis, eles se espalharam pelo nosso país. Uns foram trabalhar na agricultura, outros foram trabalhar nas indústrias, certo? Os alemães, para onde será que os alemães foram? Muitos foram para os estados da região sul. Ó, esses três estados aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, os alemães, né, os povos que vieram da Alemanha, os alemães, se instalaram aqui, ó, na região sul, certo? E o que é que eles faziam? Eles trabalhavam também na agricultura, né, que predominavam a policultura. Lembra que Tia Nayara falou da policultura? É um pedaço de terra onde são plantados diversos vegetais, certo? E depois eles ficam mudando. No lugar que plantou alface, eles colocavam algodão e assim sucessivamente, certo? Também tivemos, com essa imigração no país, o nosso país só cresceu, né? Isso trazendo as pessoas que imigravam, trazendo as pessoas de outros
países a emigrar para o nosso país, para o nosso Brasil. Com isso, as nossas raças começaram a se misturar, né? O brasileiro começou a se misturar com outras pessoas de outros países também. Como até hoje temos muitas pessoas que moram fora do nosso Brasil, mas que convivem no nosso Brasil. Então isso chamamos de imigração, certo? Na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre o extrativismo. E o que é extrativismo, tia Nayara? É o conjunto de atividades econômicas relacionadas à extração ou coleta de recursos ou elementos do meio ambiente, certo? São retiradas de algo do meio ambiente, né? Vai ser a matéria-prima, na verdade, que é retirada do meio ambiente. Então, temos ela em três formas, o extrativismo em três formas. Nós vamos ter mineral, vegetal e animal. Mineral, vegetal e animal. O mineral, de onde eu vou tirar a matéria-prima, né? Do mineral. Vai vir dos diamantes, da esmeralda e do ouro. Isso. São retiradas dos minerais ou são retiradas, né? Quando ocorrem, os minérios são retirados do solo ou do subsolo, como o ouro, né? Nós podemos retirar, certo? Já o extrativismo vegetal, eles são retirados a coleta ou retirada das espécies dos vegetais. Essa prática fornece a matéria-prima, certo? Para várias outras atividades, como, olha o que eu trouxe hoje aqui, uma caixa de remédio. Para podermos fazer o remédio, né, temos que retirar alguns componentes, a matéria-prima, para que ele haja, né, naquela dor. Então, vem de onde? Vem dos vegetais, certo? Como os móveis também, né? Os móveis é retirado de onde? Da natureza, né? Das árvores. Então, vem também do extrativismo vegetal. Já o extrativismo animal vai vir da caça e pesca de animais. Ou seja, a caça, né, de alguns animais. Eu trouxe aqui uma ovelhinha, trouxe aqui um porquinho, mas muitas vezes os caçadores não procuram só ovelhas nem porquinhos, eles procuram outras espécies de animais, principalmente os animais que hoje estão em extinção, como a onça pintada, o mico-leão dourado, a arara azul. Só que essa prática no nosso Brasil, ela é proibida. Os caçadores não podem, né, fazer a caça indevidamente ou de nenhuma forma, certo? Já a pesca, né, eu trouxe aqui um tubarão. Já a pesca, ela pode ter a pesca, porém, ela só pode ter, né, ela pode ser praticada, na verdade. Ela só pode ser realizada em ambientes como mar, né, os mares, os lagos também e os rios. E também tem outra coisa, gente. A prática da pesca, ela só pode ter a prática dela se for devidamente liberada, certo? E também em quantidades certas, em quantidades pequenas, pois nós sabemos, né, que a água, ela é um recurso limitado também, certo? Então a prática da pesca, ela pode ser em determinados lugares e em determinadas quantidades, ok? Ó, um beijo e tchau, tchau.